Lição 1: A alegria da música. Olá, Ana. Tem algum passatempo que goste? Olá, John. Sim, adoro tocar instrumentos musicais. É uma ótima maneira de me expressar. Isso soa divertido. Consegues tocar alguma música na guitarra? Sim, posso tocar algumas músicas. É sempre emocionante aprender novas músicas. Isso é impressionante. Sempre quis aprender a tocar um instrumento. Devias experimentar. Tocar um instrumento pode ser uma experiência gratificante e gratificante. Estou um pouco intimidado. Não tenho a certeza se tenho talento para isso. Não te preocupes com o talento. Com prática e dedicação, qualquer pessoa pode aprender a tocar um instrumento. É reconfortante ouvir isso. Talvez eu dê uma oportunidade e comece com a guitarra. É uma ótima escolha. A guitarra é versátil e popular. Existem muitos recursos disponíveis para o ajudar a aprender. Onde costuma encontrar recursos para aprender novas músicas? Costumo pesquisar online tutoriais de guitarra e gráficos de acordes. Existem muitos sites e videoaulas. Isso é conveniente. Vou definitivamente explorar esses recursos quando começar a aprender. Também é útil encontrar um professor ou participar de uma aula de música se preferir uma abordagem mais estruturada. Isso é um bom ponto. Ter a orientação de um instrutor experiente pode acelerar o processo de aprendizagem. Absolutamente. Eles podem fornecer feedback valioso e ajudá-lo a desenvolver técnicas adequadas. Quais são algumas das tuas músicas favoritas para tocar na guitarra? Gosta de tocar uma variedade de canções, do rock clássico ao pop contemporâneo. Depende do meu humor. Isso é fantástico. Deve ser divertido poder jogar diferentes géneros e estilos. É. Tocar guitarra permite-me explorar diferentes géneros musicais e expandir o meu repertório. Posso imaginar o quão gratificante deve ser tocar as tuas músicas favoritas. Verdadeiramente é. A música tem uma forma de trazer alegria e ligar as pessoas. Isso é tão verdade. É incrível como a música pode evocar emoções e criar um sentido de unidade. Definitivamente. Tocar um instrumento proporciona também uma saída criativa e um meio de autoexpressão. Estou animado para começar a minha viagem musical. Obrigado por me inspirar, Ana. De boas-vindas, John. Fico feliz em poder encorajá-lo. Lembrem-se, o mais importante é divertir-se e aproveitar o processo. Vou ter isso em mente. Vamos descobrir a alegria da música. Aula 2: Fundamentos de viagem. Olá, Ana. Alguma vez viajou para outro país? Olá, John. Sim, tive a sorte de viajar para vários países. É sempre uma experiência emocionante. Isso soa fantástico. Estou a planear a minha primeira viagem internacional em breve. Tem alguma dica de viagem? Absolutamente. Um item essencial que deve embalar é um adaptador de viagem universal para a sua eletrónica.
Isso é uma ótima sugestão. Não gostaria de ser apanhado sem a capacidade de carregar os meus dispositivos. Exatamente. Diferentes países têm diferentes tipos de tomadas elétricas, portanto, um adaptador universal garante a compatibilidade. Existem algumas características específicas que devo procurar ao comprar um adaptador de viagem? É importante escolher um adaptador que suporte a voltagem do país que está a visitar. É bom saber disso. Não gostaria de danificar os meus dispositivos usando a voltagem errada. Alguns adaptadores também possuem portas USB, que são convenientes para carregar smartphones e outros dispositivos. Isso é uma funcionalidade útil. Poupa o incômodo de transportar vários carregadores. Outra dica é verificar se o adaptador possui proteção contra sobretensão. Ajuda a proteger a sua eletrónica contra picos de energia. Isso é uma característica valiosa. Quero proteger os meus dispositivos de eventuais problemas elétricos. Definitivamente. É melhor prevenir do que remediar quando se trata da sua eletrónica. Onde posso encontrar um adaptador de viagem universal? Estão facilmente disponíveis? Pode encontrá-los na maioria das lojas de viagens, lojas de eletrónica ou mesmo online. São bastante comuns. Isso é conveniente. Vou certificar-me de conseguir um antes da minha viagem. É um investimento inteligente para qualquer viajante. Garante que pode usar os seus dispositivos onde quer que vá. Para além do adaptador de viagem, que outros artigos essenciais devo embalar? Não se esqueça de trazer uma almofada de viagem de boa qualidade para voos longos ou viagens de autocarro. É uma ótima ideia. O conforto é importante, especialmente durante viagens longas. Também é útil ter um carregador portátil ou banco de energia para manter os seus dispositivos carregados em movimento. É um item indispensável. Confio nos meus dispositivos para navegar e permanecer conectado. Por último, os cubos de embalagem podem ajudar a manter os seus pertences organizados e poupar espaço na sua bagagem. Isso é uma dica prática. Quero aproveitar ao máximo o espaço da minha mala. Lembre-se de levar luz e trazer apenas o essencial. Torna as viagens mais fáceis e agradáveis. Obrigado pelo conselho valioso, Ana. Sinto-me mais preparado para a minha próxima viagem agora. De boas-vindas, John. Fico feliz em poder ajudar. Aproveite as suas viagens e tenha uma viagem fantástica. Obrigado, Ana. Mal posso esperar para embarcar nesta nova aventura. Lição 3: A aventura aguarda. Olá, Ana. Estou tão entusiasmada com esta viagem que estou a planear. Olá, John, eu também. Para onde está a pensar ir? Sempre quis visitar o Sudeste Asiático. A cultura e as paisagens fascinam-me. Isso soa fantástico. Esta vai ser uma viagem divertida e aventureira. Absolutamente. Mal posso esperar para explorar novos sítios e experimentar diferentes comidas. Por falar em comida, alguma vez experimentou a cozinha tailandesa? Sim, eu tenho. Os sabores são incríveis. Estou ansioso para desfrutar de autênticos pratos tailandeses.
A cozinha tailandesa é conhecida pelo seu equilíbrio de sabores doces, azedos, salgados e picantes. É uma aventura culinária. Isso soa delicioso. Já estou a imaginar os pratos de dar água na boca que vou poder experimentar. Não se esqueça de experimentar pad thai, green curry e mango sticky rice. São indispensáveis. Notado. Vou certificar-me de adicioná-lo à minha lista de verificação de comida. Para além da comida, já pensou nas atividades que pretende fazer na sua viagem? Estou interessado em explorar a natureza, por isso planeio fazer caminhadas e visitar parques nacionais. Isso soa como uma boa ideia. O Sudeste Asiático é conhecido pela sua beleza natural de tirar o fôlego. Também ouvi falar das praias deslumbrantes. Definitivamente quero passar algum tempo a relaxar junto ao oceano. É uma maneira perfeita de descontrair e desfrutar do paraíso tropical. Também estou a pensar em visitar locais históricos e mergulhar na cultura local. É um plano fantástico. Há tanta história e cultura vibrante para descobrir no Sudeste Asiático. Estou entusiasmado com a oportunidade de conhecer novas pessoas e aprender sobre o seu modo de vida. Interagir com os locais é uma ótima maneira de obter insights e criar experiências memoráveis. Absolutamente. Acredito que viajar não é apenas sobre os destinos, mas também as ligações que fazemos. Bem dito, John. São essas ligações e experiências que tornam as nossas viagens verdadeiramente especiais. Não podia estar mais de acordo, Ana. Esta viagem vai ser a aventura de uma vida. Estou muito feliz por ti, John. Desejo-lhe uma viagem inesquecível repleta de novas descobertas. Obrigado, Ana. Vou ter a certeza de partilhar todas as histórias e experiências emocionantes quando voltar. Mal posso esperar para ouvir tudo sobre isso, John. Boa viagem e tenha um tempo incrível. Obrigado, Ana. Vejo-te quando voltar. Aula 4. Abraçando a natureza. Olá, Ana. Tem desfrutado do bom tempo ultimamente? Olá, John. Sim, tenho aproveitado os dias de sol. É perfeito para atividades ao ar livre. Isso é maravilhoso. Adoro passar o tempo na natureza. Fizeram caminhadas recentemente? Sim, fiz uma bela caminhada no fim de semana passado. O cenário era de tirar o fôlego. Isso soa fantástico. Deveria definitivamente planear uma caminhada em breve. Tem alguma recomendação? Há um trilho deslumbrante nas montanhas próximas. As vistas do topo valem o esforço. Vou tomar nota disso. É sempre refrescante estar rodeado pela natureza. Absolutamente. Estar na natureza ajuda-nos a relaxar e rejuvenescer. Não podia estar mais de acordo. É uma ótima maneira de escapar da azáfama da vida cotidiana. Para além das caminhadas, já experimentou outras atividades ao ar livre? Sim, recentemente fui de caiaque com alguns amigos. Foi uma experiência fantástica. O caiaque parece divertido. Adoro estar na água e explorar diferentes vias navegáveis.
Foi uma aventura pacífica e serena. Recomendo vivamente. Vou definitivamente experimentar. É uma ótima maneira de se conectar com a natureza e fazer algum exercício. Absolutamente. É importante manter-se ativo e cuidar do nosso bem-estar físico e mental. Não podia estar mais de acordo. A natureza tem uma forma de rejuvenescer e refrescar os nossos espíritos. Já alguma vez foi acampar? Tenho pensado nisso como uma escapadela de fim de semana. Sim, estive a acampar algumas vezes. É uma forma fantástica de mergulhar na natureza. Estou entusiasmado com a ideia de passar uma noite sob as estrelas e desfrutar de uma fogueira. O camping permite desligar-se da tecnologia e apreciar a beleza do mundo natural. É exatamente isso que procuro. Uma oportunidade de desligar e recarregar. Tenho a certeza que terá uma experiência inesquecível. Apenas certifique-se de embalar o essencial. Vou definitivamente fazer isso. Obrigado pelo lembrete. De boas-vindas, John. Espero que tenham um tempo incrível abraçando a beleza da natureza. Obrigado, Ana. Vou certificar-me de que aproveitarei ao máximo. A natureza tem tanto para oferecer. Na verdade, sim, John. Aproveite as suas aventuras ao ar livre e crie memórias duradouras. Vou, Ana. Obrigado mais uma vez e vou falar consigo em breve. Lição 5. Inspire-se e te up. Olá, Ana. Alguma vez experimentou comida mexicana? Oferece uma gama de níveis de especiarias, mas gosto dos suaves a médios. Olá, John. Sim, adoro cozinha mexicana. Os sabores são tão vibrantes e diversos. É ótimo ouvir isso. Tem algum prato mexicano favorito? Adoro muito tacos. São tão versáteis e podem enchê-los com todo o tipo de ingredientes deliciosos. Os tacos são fantásticos. Gosto da combinação de sabores e texturas em cada mordida. Já experimentou guacamole? É um clássico mergulho mexicano feito com puré de abacate. Sim, eu tenho. O guacamole é cremoso e saboroso. É um acompanhamento perfeito para tortilha chips. Definitivamente. E por falar em molhos, alguma vez experimentou salsa? É um molho picante à base de tomate. Sim, eu tenho. A salsa adiciona um toque picante a qualquer prato. Gosto das versões suaves, mas algumas pessoas preferem a extra picante. Isso é verdade. A cozinha mexicana oferece uma ampla gama de níveis de especiarias para se adequar a diferentes gostos. E as enchiladas? Já teve isso antes? Oh, sim! As enchiladas são deliciosas. São tortilhas recheadas com molho e queijo derretido. Isso soa fantástico. Terei de experimentá-los algum dia. E não se esqueçam dos chiles relenos. São pimentos recheados que normalmente são servidos com molho à base de tomate. Ainda não experimentei chiles relenos, mas parecem saborosos. Vou dar-lhes uma tentativa.
Outro prato popular são os churros. São pastéis de massa frita revestidos com açúcar de canela. Ah, sim! Os churros são um doce a que nunca posso resistir. São perfeitos com uma chávena de chocolate quente. Absolutamente. A cozinha mexicana tem algo para satisfazer o paladar de todos, quer prefira salgados ou doces. É isso que adoro nele. A variedade e os sabores arrojados tornam-no tão agradável. Exatamente. Explorar diferentes cozinhas permite-nos alargar os nossos horizontes culinários. Não podia estar mais de acordo, Ana. Experimentar novos alimentos é uma aventura em si. É claro que sim. Então, da próxima vez que desejarem uma explosão de sabores, deem uma prova à cozinha mexicana. Definitivamente vou fazer isso. Obrigado por partilhar o teu amor pela comida mexicana, Ana. De boas-vindas, John. Aproveite as suas explorações culinárias e deixe-me saber os seus pratos favoritos. Acabará, Ana. Vou certificar-te de que te mantenho atualizado. Lição 6: Potências de proteína. Olá, Ana. Conhece alguma fonte de proteína acessível para além da carne? Olá, John. Sim, existem muitas opções à base de plantas que são nutritivas e econômicas. É ótimo ouvir isso. Poderia dar-me alguns exemplos? Sem dúvida. Legumes como feijão, lentilha e grão de bico são excelentes fontes de proteína. Ouvi falar de leguminosas, mas não sabia que eram ricas em proteínas. Obrigado pela partilha. Sejam bem-vindos. Outra fonte de proteína de origem vegetal é o tofu, que é feito a partir de soja. Ah, sim. Vi tofu no supermercado, mas nunca o experimentei. É fácil de cozinhar? Absolutamente. O tofu é versátil e pode ser utilizado em vários pratos, desde salteados a saladas. Vou tentar. E as nozes e as sementes? São boas fontes de proteína? Sim, nozes e sementes não são apenas embaladas com proteínas, mas também fornecem gorduras saudáveis e outros nutrientes. É bom saber disso. Gosto de petiscar amêndoas e sementes de girassol, por isso é vantajoso para todos. Definitivamente. Também pode considerar incluir quinoa na sua dieta. É um grão rico em proteínas. Quinoa parece interessante. Vou procurá-lo na próxima vez que for às compras de supermercado. Ótima ideia! E não se esqueçam dos ovos. São uma fonte acessível e versátil de proteína. Eu gosto de ovos ao pequeno almoço, mas é bom saber que também são uma ótima opção de proteína. Absolutamente. E se estivermos abertos a experimentar algo diferente, o tempeh é outra fonte de proteína à base de plantas. Tepa? Não tinha ouvido falar disso antes. O que é? Tempeh é um produto fermentado de soja com sabor a noz. É comumente usado em receitas vegetarianas e veganas. Isso soa intrigante. Estou sempre pronto a experimentar novos alimentos, por isso vou ficar de olho no Tempa. Esse é o espírito, John.
Explorar diferentes fontes de proteína ajuda-nos a diversificar a nossa dieta e a satisfazer as nossas necessidades nutricionais. Concordo plenamente, Ana. É importante ter uma dieta equilibrada e variada para a saúde geral. Absolutamente. E incorporar diferentes fontes de proteína pode ser delicioso e rentável. Estou entusiasmado por incorporar mais proteínas à base de plantas nas minhas refeições. Obrigado pela informação valiosa, Ana. De boas-vindas, John. Fico feliz em poder ajudar. Desfrute de explorar o mundo das fontes de proteína acessíveis. Vou, Ana. Obrigado mais uma vez e vou falar consigo em breve. Lição 7. Envolver os leitores. Olá, Ana. Tenho tentado melhorar a minha capacidade de escrita. Tem alguma dica sobre como envolver os leitores? Olá, John, absolutamente. Uma maneira eficaz é fazer perguntas e incentivar a interação do leitor. É uma ótima ideia. Ao fazerem perguntas, os leitores podem sentir-se mais envolvidos no conteúdo. Exatamente. Ajuda a criar um sentido de conversa e torna a escrita mais interativa. Existem outras técnicas que possam tornar a minha escrita mais envolvente? Outra técnica é usar storytelling. As pessoas adoram narrativas que cativam a sua atenção. Entendo. Assim, ao incorporar histórias na minha escrita, posso torná-la mais interessante para os leitores. Sim, as histórias têm uma maneira de se conectar com os leitores a um nível emocional e mantê-los envolvidos. Isso faz sentido. Vou definitivamente tentar incluir mais elementos de storytelling na minha escrita. Além disso, usar linguagem descritiva e imagens vívidas pode dar vida às suas palavras. Usar linguagem descritiva pode pintar uma imagem na mente do leitor e tornar a escrita mais envolvente. Absolutamente. Ajuda os leitores a visualizar o conteúdo e cria uma experiência mais imersiva. Vou ter isso em mente. Há alguma outra técnica que eu deva conhecer? Outra maneira eficaz de envolver os leitores é fornecer informações valiosas e práticas. Assim, ao oferecer dicas ou conselhos úteis, os leitores podem beneficiar do conteúdo e achá-lo valioso. Sim, quando os leitores sentem que estão a ganhar algo com a sua escrita, é mais provável que permaneçam envolvidos. Isso é um bom ponto. Fornecer valor é essencial para manter os leitores interessados e voltar para mais. E por último, não se esqueça de usar um tom de conversação. Escreva como se estivesse a ter uma conversa com o leitor. Entendo. Escrever no estilo conversacional pode fazer com que o conteúdo se sinta mais relacionável e acessível. Exatamente. Ajuda a estabelecer uma ligação com o leitor e mantém-no interessado no que tem a dizer. São dicas fantásticas, Ana. Estou entusiasmado em aplicá-las e tornar a minha escrita mais envolvente. Fico feliz que os ache úteis, John. Estou confiante de que a incorporação destas técnicas irá melhorar as suas capacidades de escrita. Muito obrigado por partilhar as suas ideias, Ana. Agradeço a sua orientação. De boas-vindas, John. Estou sempre aqui para ajudar.
Boa sorte com os teus esforços de escrita. Vou certificar-me de o manter atualizado sobre o meu progresso. Obrigado mais uma vez, Ana. Lição 8. Antes de comprar. Olá, Ana. Estou a pensar em comprar um novo gadget. Tem algum conselho sobre como tomar uma decisão? Olá, John, certamente. Antes de comprar, ajuda a considerar alguns fatores. O que procura num gadget? Quero algo que seja fiável e que se encaixe no meu orçamento. Alguma sugestão sobre como determinar a fiabilidade? A leitura das avaliações dos clientes pode dar-lhe insights sobre a fiabilidade de diferentes marcas e modelos. É uma boa ideia. Vou verificar algumas avaliações para ver quais foram as experiências de outras pessoas. Além disso, comparar especificações e funcionalidades pode ajudá-lo a escolher o gadget que satisfaz às suas necessidades. Certo? Vou fazer uma lista das funcionalidades que priorizo para restringir as minhas opções. É uma abordagem inteligente. Ajuda a ter uma ideia clara do que procura antes de fazer uma compra. Definitivamente. Também acho útil pedir recomendações a amigos ou familiares. Sim, receber recomendações em primeira mão de pessoas em quem confia pode fornecer informações valiosas. Vou entrar em contato com eles e ver se alguém tem alguma sugestão ou experiência para partilhar. Ótima ideia, John. É sempre benéfico reunir diferentes perspectivas antes de tomar uma decisão. Outra coisa que considero é a garantia e o suporte pós-venda. Dá-me paz de espírito. Absolutamente. Ter uma boa garantia e um suporte pós-venda fiável pode poupar-lhe dores de cabeça no futuro. Vou certificar-me de verificar os termos e condições da garantia antes de finalizar a minha compra. Isso é sábio. É melhor estar informado sobre a cobertura da garantia e quaisquer limitações. Por último, gosto de comparar preços de diferentes lojas ou plataformas online para conseguir o melhor negócio. A comparação de preços é essencial para garantir que está a obter o gadget a um preço razoável e competitivo. Vou fazer compras e comparar preços para ter a certeza de que não estou a gastar demais. Parece um plano, John. A consideração destes fatores deve ajudá-lo a tomar uma decisão bem informada. Obrigado, Ana. Agradeço o seu conselho. Sinto-me mais confiante agora em fazer a minha compra. De boas-vindas, John. Fico feliz em poder ajudar. Espero que encontre o gadget perfeito que satisfaça às suas necessidades. Vou deixar-vos saber como é. Obrigado mais uma vez pela sua orientação, Ana. Lição 9. Hábitos organizacionais. Olá, Ana. Tenho dificuldade em manter o meu espaço limpo. Alguma dica de como se manter organizado? Olá, John. Organizar o seu espaço pode definitivamente facilitar a manutenção da limpeza. Já tentou organizar? Sim, comecei a organizar, mas leva tempo. Uma vez organizado, porém, torna-se mais fácil manter as coisas arrumadas. Absolutamente, John. Livrar-se de itens desnecessários pode criar uma sensação de ordem e tornar a limpeza mais gerenciável. Acho difícil decidir o que manter e o que deixar de lado.
Alguma sugestão sobre como tornar esse processo mais fácil? Uma abordagem útil é perguntar a si mesmo se um item é realmente útil ou traz alegria. Caso contrário, talvez seja a hora de se desfazer dele. Isso é um bom ponto. Vou tentar ser mais exigente e apenas manter as coisas que servem a um propósito ou me trazem felicidade. Outra dica é designar locais específicos para os artigos, para que tenham uma casa permanente. Ajuda na organização. Entendo. Ter locais designados para as coisas pode impedir que a desordem se acumule e tornar a limpeza mais simples. Exatamente. Quando tudo tem um lugar, é mais fácil colocar as coisas de volta onde elas pertencem após o uso. Vou trabalhar na criação de espaços designados para os meus pertences. Deveria ajudar-me a manter-me organizado a longo prazo. Além disso, desenvolver uma rotina de limpeza diária pode facilitar a manutenção da limpeza. Como é que sugere que eu crie uma rotina de limpeza que seja gerível e não esmagadora? Comece por dividir as tarefas em partes mais pequenas e mais fáceis de gerir. Atribuir tarefas específicas para cada dia da semana. Isso soa viável. Ao distribuir as tarefas de limpeza ao longo da semana, não parecerá uma tarefa assustadora. Exatamente. É mais fácil lidar com tarefas mais pequenas de forma consistente em vez de tentar fazer tudo de uma vez. Vou criar um calendário de limpeza e cumpri-lo. Deveria ajudar-me a manter-me a par das coisas e manter a limpeza. É um grande plano, John. A consistência é fundamental quando se trata de manter um espaço de vida organizado e limpo. Obrigado pelo seu conselho, Ana. Agradeço as suas ideias sobre manter-se organizado e manter as coisas limpas. De boas-vindas, John. Fico feliz em poder ajudar. Lembrem-se, é um processo, portanto, seja paciente consigo mesmo enquanto desenvolve esses hábitos. Vou, Ana. Paciência e coerência serão os meus princípios orientadores. Obrigado mais uma vez pela sua orientação. Aula 10, Inglês em áreas turísticas. Olá, Ana. Estou a planear uma viagem a um país estrangeiro. As pessoas falam inglês, especialmente nas zonas turísticas? Olá, John. Em muitos países, as pessoas em áreas turísticas falam inglês para acomodar visitantes internacionais. É bom saber disso. Será mais fácil comunicar e navegar pelos pontos turísticos. Sim, o inglês é frequentemente falado em hotéis, restaurantes e atraços turísticas populares. Isso é um alívio. Vou sentir-me mais confortável sabendo que posso comunicar com os locais em inglês. No entanto, ainda é benéfico aprender algumas frases básicas na língua local como cortesia. Absolutamente. Demonstra respeito e apreço pela cultura local se posso dizer algumas palavras na sua língua. Aprender saudações, obrigado e pedir instruções são frases úteis para começar. Vou certificar-me de aprender essas frases. Vai tornar as minhas interações com os locais mais agradáveis. Além disso, ter uma aplicação de tradução ou um dicionário de bolso pode ser útil para conversas mais complexas. Isso é uma ótima sugestão.
Vou descarregar uma aplicação de tradução para me ajudar com quaisquer barreiras linguísticas. Lembre-se, nem todos no país podem falar inglês fluentemente, principalmente fora das áreas turísticas. Vou ter isso em mente e ser paciente se encontrar alguma dificuldade na comunicação. Também é útil aprender sobre os costumes e etiqueta locais para evitar mal-entendidos. Compreender as normas culturais vai garantir que tenho uma experiência respeitosa e positiva durante a minha viagem. Absolutamente, John. Ser culturalmente sensível pode melhorar a sua experiência geral de viagem. Vou fazer algumas pesquisas sobre os costumes e tradições do país antes de ir. Far-me-á um viajante mais informado. É uma ótima abordagem, John. Mostra a sua vontade de aprender e envolver-se com a cultura local. Obrigado, Ana. Agradeço a sua orientação. Estou entusiasmado com a minha viagem e sinto-me mais preparado agora. De boas-vindas, John. Fico feliz em poder ajudar. Espero que tenham um tempo fantástico a explorar o país. Vou partilhar as minhas experiências contigo quando voltar. Obrigado mais uma vez pelo seu valioso conselho, Ana. Aula 11. Restauração às restrições alimentares. Olá, Ana. Estamos a planear um jantar e um dos nossos convidados é vegetariano. Há alguma restrição alimentar que devemos considerar? Olá, John. É importante acomodar diferentes necessidades alimentares. Já pensou em opções vegetarianas para a ementa? Sim, queremos garantir que o nosso hóspede vegetariano tenha muitas opções deliciosas. Tem alguma sugestão? Pode incluir fontes de proteína à base de plantas como tofu, tempeh ou leguminosas como prato principal. É uma ótima ideia. Vou certificar-me de ter uma opção de proteína vegetariana que seja saudável e satisfatória. Também é essencial ter uma variedade de acompanhamentos à base de vegetais para criar uma refeição completa. Vou incluir uma seleção de pratos de vegetais coloridos e saborosos que todos podem desfrutar. Outra consideração é evitar a contaminação cruzada usando utensílios separados e utensílios de cozinha para pratos vegetarianos. Isso é um bom ponto. Vamos garantir que não há mistura de utensílios entre preparações vegetarianas e não vegetarianas. Além disso, esteja atento a ingredientes ocultos como caldos de carne ou gelatina que podem estar presentes em certos alimentos. Vou ler atentamente os rótulos dos ingredientes para garantir que não haja produtos de origem animal nos pratos que servimos. Proporcionar uma opção de sobremesa vegetariana também é atencioso. Sobremesas à base de frutas ou bolos sem ovos são ótimas opções. Vou garantir que a nossa seleção de sobremesas inclua algo que o nosso hóspede vegetariano possa desfrutar. Por último, é sempre uma boa ideia comunicar com o seu hóspede com antecedência para compreender as suas preferências ou restrições alimentares específicas. Vou falar com o nosso hóspede vegetariano para discutir as suas preferências e garantir que satisfaremos às suas necessidades. É uma abordagem atenciosa, John. Mostra que valoriza as suas escolhas alimentares e quer fazê-los sentir-se bem-vindos. Obrigado, Ana. Acredito que é importante criar uma experiência gastronómica inclusiva e agradável para todos os nossos hóspedes. Absolutamente, John.
Tomar estas medidas garantirá que todos se sintam incluídos e bem cuidados durante o jantar. Agradeço o seu conselho, Ana. Deu-me algumas grandes ideias sobre como atender o nosso hóspede vegetariano. De boas-vindas, John. Fico feliz em poder ajudar. Tenho a certeza que o seu jantar será um sucesso. Aproveite a celebração. Obrigado mais uma vez, Ana. A sua orientação é inestimável. Vou certificar-me de implementar estas sugestões. Cuidado. Aula 12. Expectativas e preparação. Olá, Ana. Recebi um novo projeto no trabalho e estou a sentir-me um pouco sobrecarregado. Algum conselho sobre como gerir a carga de trabalho? Olá, John. É normal sentir-se sobrecarregado ao iniciar um novo projeto. A divisão em tarefas mais pequenas pode ajudar. Isso é uma ótima sugestão. Ao dividir o projeto em partes gerenciáveis, posso lidar com cada um passo a passo. Outra abordagem útil é definir expectativas realistas para si mesmo e comunicá-las com a sua equipa. Vou ter a certeza de discutir o cronograma e os resultados do projeto com a minha equipa para alinhar as nossas expectativas. Também é importante pedir ajuda ou esclarecimentos se não tiver a certeza sobre algum aspecto do projeto. Tens razão. Procurar ajuda quando necessário pode evitar mal-entendidos e garantir que todos estejam na mesma página. Além disso, a criação de um horário de trabalho ou cronograma pode ajudá-lo a manter-se organizado e cumprir os prazos de forma eficaz. Vou traçar um calendário que descreve as tarefas e os prazos. Vai manter-me focado e responsável. Não se esqueça de priorizar as suas tarefas com base na sua importância e urgência para gerir o seu tempo de forma eficiente. Vou identificar as tarefas críticas e alocar o meu tempo de acordo para garantir que cumpra os principais marcos do projeto. Lembre-se de fazer pausas e praticar o autocuidado para manter um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal ao longo do projeto. Isso é um grande lembrete, Ana. Cuidar de mim vai ajudar-me a ficar energizado e focado no projeto. Por último, não seja demasiado duro consigo mesmo. Erros e desafios fazem parte do processo de aprendizagem. Tens toda a razão. Aceitarei quaisquer contratempos como oportunidades para crescer e melhorar no meu trabalho. Esse é o espírito, John. Ao abordar o projeto com uma mentalidade positiva, irá navegar por ele de forma mais eficaz. Obrigado, Ana. O seu conselho deu-me uma perspectiva mais clara sobre como lidar com este novo projeto. De boas-vindas, John. Fico feliz em poder ajudar. Tenho fé nas tuas capacidades. Sei que vais fazer muito bem. Agradeço o seu apoio, Ana. Significa muito para mim. Vou mantê-lo atualizado sobre o meu progresso. Cuidado. Lição 13. Amenidades em falta. Desculpe-me, mas o meu quarto de hotel parece estar a faltar algumas comodidades. Posso falar sobre isto com alguém? Olá! Lamento ouvir isso. Posso ajudá-lo com quaisquer questões relacionadas com o seu quarto. O que parece estar a faltar? Bem, não há produtos de higiene pessoal na casa de banho e não consegui encontrar um ferro ou tábua de engomar no armário.
Peço desculpa pelo incômodo, John. Vou certificar-me de que os produtos de higiene pessoal e um conjunto para engomar sejam levados para o seu quarto imediatamente. Obrigado, Anna. Agradeço a sua ajuda imediata. Há mais alguma coisa de que eu deva estar ciente? Sim, informe-me se precisar de mais alguma coisa ou se tiver outras preocupações durante a sua estadia. Acabará, Anna. Fico feliz em saber que posso contar com a tua ajuda. Já agora, há um minibar no quarto. Sim, deve haver um minibar abastecido com bebidas e snacks. Há algo específico que procura? Esperava encontrar água engarrafada no minibar. Manter-me hidratado é importante para mim. Notado, John. Vou certificar-me de ter alguma água engarrafada de cortesia colocada no seu minibar também. Isso seria ótimo, Anna. Obrigado por acolher o meu pedido. A sua atenção é impressionante. É um prazer, John. Garantir a satisfação dos nossos hóspedes é a nossa principal prioridade. Posso ajudar-vos em mais alguma coisa? Na verdade, mais uma coisa. Não consegui encontrar um secador de cabelo na casa de banho. Existe algum disponível no quarto? Peço desculpa pelo descuido, John. Vou providenciar para que um secador de cabelo seja entregue no seu quarto imediatamente. Obrigado, Anna. A sua resposta rápida e a sua disponibilidade para abordar estas questões são louváveis. Sejam muito bem-vindos, John. É importante para nós que tenham uma estadia confortável e agradável. Há mais alguma coisa? Não, isso deveria abranger o assunto. Agradeço a sua ajuda, Anna. Sinto-me tranquilizado sabendo que tudo será tratado. Fico feliz em poder ajudar-te, John. Se precisar de mais alguma coisa, não hesite em contactar-nos. Aproveite o resto da sua estadia. Obrigado mais uma vez, Anna. Entrarei em contacto consigo se surgir mais alguma coisa. Tenha um dia maravilhoso. Lição 14. Aventura culinária. Olá, Ana. Tenho experimentado cozinhar ultimamente e estou animado para experimentar um novo prato. E quanto a si? Olá, John, isso soa excitante. Adoro explorar novas receitas. Que prato decidiu fazer? Decidi fazer um prato clássico de massa italiana chamado spaghetti carbonara. Já alguma vez experimentou? Sim, eu tenho. O espaguete à carbonara é delicioso. É feito com ovos, queijo, panceta e pimenta preta. É uma delícia cremosa. Isso mesmo. Estou ansioso pela textura cremosa e pelos sabores da panceta e do queijo se juntarem. É uma escolha fantástica, John. Está a planear fazer o molho a partir do zero ou usar um comprado em loja? Prefiro fazer o molho a partir do zero. Permite-me controlar os ingredientes e ajustar os sabores ao meu gosto. Essa é uma ótima abordagem. O molho caseiro dá sempre um toque especial ao prato. Está a usar massas frescas ou secas? Vou usar massa seca para esta receita. Está mais facilmente disponível e mantém-se bem com o rico molho. Soa bem.
Lembre-se de cozinhar a massa até ficar al dente para que tenha uma ligeira mordida. Combina perfeitamente com um molho cremoso. Absolutamente, Ana. A massa al dente é essencial para uma carbonara perfeita. Vou certificar-me de que o cozinharei da forma correta. Está a planear adicionar ingredientes adicionais, como ervilhas ou cogumelos, para dar um toque único à sua carbonara. Estou a pensar em adicionar alguns cogumelos salteados para realçar o sabor. Vai dar um toque terroso ao prato. É uma ótima ideia, John. Os cogumelos complementam a panceta e adicionam profundidade ao sabor geral. Fico feliz que pense assim, Ana. Acredito que a combinação de sabores irá criar uma experiência gastronómica memorável. Tenho a certeza que sim, John. Cozinhar tem tudo a ver com experimentar e encontrar o que funciona melhor para o seu paladar. Tens toda a razão, Ana. Experimentar novas receitas e dar o nosso próprio sabor a elas faz parte da diversão de cozinhar. Não podia estar mais de acordo, John. É um processo criativo que nos permite explorar diferentes sabores e técnicas. Estou animado para mergulhar nesta aventura culinária e ver como fica o meu espaguete à carbonara. Desejo-me boa sorte. Boa sorte, John. Tenho a certeza que o teu prato será um sucesso. Aproveite o processo e saboreie cada mordida deliciosa. Obrigado, Ana. Vou ter a certeza de aproveitar a viagem e, claro, guardar um prato para você provar. Fiquem atentos. Mal posso esperar para provar a tua criação, John. Estou ansioso por isso. Bom apetite! Obrigado, Ana. Vou deixar-vos saber como é que acaba. Até lá, boa cozinha e exploração de novas receitas. Lição 15. Planos de viagem. Olá, Ana. Estou a planear as minhas próximas férias e a explorar diferentes destinos. Tem alguma sugestão? Olá, John. Claro, adoro viajar. Se gosta de belezas naturais, recomendo visitar a Islândia. É de tirar o fôlego. A Islândia soa fantástica. Ouvi falar das suas deslumbrantes paisagens e maravilhas geotérmicas. É seguro viajar para lá? Absolutamente, John. A Islândia é conhecida pela sua segurança e habitantes amigáveis. É um destino popular para turistas de todo o mundo. É ótimo ouvir isso. A segurança é definitivamente uma das principais prioridades na escolha de um destino de viagem. Que atividades recomenda? Bem, explorar o famoso Círculo Dourado é uma obrigação. Inclui geysers, cascatas e o Parque Nacional Thingvellir. Isso soa incrível. Adoro a natureza e as aventuras ao ar livre. Claro que o Waterrun está no topo da minha lista. Runa de água? Ah, queres dizer a Lagoa Azul. É um spa geotérmico com águas ricas em minerais. É uma experiência única e relaxante. Sim, a Lagoa Azul. Peço desculpa pela confusão. É uma das atrações icónicas que sempre quis visitar. Mal posso esperar. Percebo porquê, John. A Lagoa Azul é uma visita obrigatória. Lembre-se de reservar os seus bilhetes com antecedência, pois é bastante popular.
Notado, Ana. Vou ter a certeza de planear com antecedência e garantir o meu lugar. Parece que uma viagem fantástica me espera na Islândia. Definitivamente sim, John. A Islândia oferece paisagens deslumbrantes, cascatas deslumbrantes e a oportunidade de testemunhar a aurora boreal. As auroras boreais. Isso é outro item da lista de desejos para mim. Sempre quis ver aquelas cores vibrantes a dançar no céu. A Islândia é conhecida pelo seu céu limpo e condições ideais para ver a aurora boreais. É uma visão inspiradora, com certeza. Só consigo imaginar o quão mágico deve ser. Vou certificar-me de verificar a melhor altura para visitar para ter mais hipóteses de os testemunhar. É uma ótima ideia, John. O tempo é importante quando se trata da aurora boreais. Não gostaria de perder tamanha beleza. Absolutamente, Ana. Quero aproveitar ao máximo a minha viagem e criar memórias inesquecíveis. Obrigado por todas as sugestões. De boas-vindas, John. Fico feliz em poder ajudar. Tenho a certeza que vai passar um tempo incrível na Islândia. Aproveite cada momento da sua aventura. Vou, Ana. Parece um sonho tornado realidade. Mal posso esperar para explorar as maravilhas naturais da Islândia e mergulhar na sua beleza. É realmente um destino marcante. Viagens seguras, John, e não te esqueças de captar esses momentos de tirar o fôlego com a tua câmara. Obrigado, Ana. Vou certificar-me de documentar a minha viagem e partilhar a beleza da Islândia com todos. Tenha cuidado e até breve. Tome cuidado também, John. Estarei a aguardar ansiosamente para ouvir tudo sobre a sua viagem e ver as suas fotos deslumbrantes. Boa viagem! Obrigado mais uma vez, Ana. Vou mantê-la atualizada. Até lá, tenha um tempo maravilhoso e eu vou te alcançar em breve. Lição 16: Síndrome do impostor. Olá, Ana. Ultimamente tenho pensado muito nas minhas capacidades. Às vezes duvido de mim mesmo, apesar de ter conseguido muito. Alguma vez se sentiu assim? Olá, John. Compreendo perfeitamente o que estás a passar. É comum termos momentos de dúvida, mesmo quando realizamos grandes coisas. É reconfortante saber que não estou sozinho a sentir-me assim. Como é que lida com esses momentos de dúvida, Ana? Uma abordagem é reconhecer as suas capacidades e realizações. Lembre-se do trabalho árduo e esforço que dedicou às suas realizações. Isso é bom, Ana. Reconhecer as minhas realizações pode ajudar a aumentar a minha confiança e silenciar a insegurança. Absolutamente, John. É importante dar-se crédito pelas suas capacidades. Lembra-te, mereceste o teu sucesso através da tua dedicação. Tens razão, Ana. Preciso de me concentrar nos meus pontos fortes e acreditar nas minhas capacidades. Mas e se os outros descobrirem que não sou tão habilidoso como pensam? É comum sentir-se um impostor, John. No entanto, é essencial lembrar que todos têm as suas próprias inseguranças e lutas. Isso é verdade, Ana. Frequentemente comparamos-nos com os outros, mas é importante perceber que todos têm a sua jornada única e áreas de especialização. Exatamente, John. Em vez de se comparar com os outros, concentre-se no seu próprio crescimento e melhoria contínua.
Abrace o processo de aprendizagem. Percebi o que quer dizer, Ana. Abraçar o processo de aprendizagem permite-me desenvolver as minhas competências e superar qualquer dúvida ao longo do caminho. Absolutamente, John. Não tenha medo de procurar novos desafios e sair da sua zona de conforto. É aí que acontece o verdadeiro crescimento. Vou ter isso em mente, Ana. Sair da minha zona de conforto pode levar a novas oportunidades e ajudar-me a construir confiança nas minhas capacidades. Esse é o espírito, John. Aceite novos desafios e confie nas suas capacidades. Temos o que é preciso para conseguir grandes coisas. Obrigado pelo seu encorajamento, Ana. É reconfortante ter alguém que me entende e me apoia nestes momentos de insegurança. De boas-vindas, John. Lembra-te, não estás sozinho a sentir-se assim. Todos temos os nossos momentos de dúvida, mas podemos superá-los juntos. Agradeço o seu apoio, Ana. Vamos continuar a crescer e a aprender uns com os outros. Juntos, podemos vencer qualquer dúvida que surge no nosso caminho. Absolutamente, John. Estamos nisto juntos. Vamos continuar a avançar e abraçar o nosso verdadeiro potencial. Temos isto. Obrigado mais uma vez, Ana. As suas palavras significam muito para mim. Vamos continuar a apoiar e a elevar uns aos outros ao longo das nossas jornadas pessoais. De boas-vindas, John. Estou sempre aqui para dar ouvidos e encorajar. Juntos, vamos superar qualquer dúvida que surja. Continua a acreditar em ti. Vou, Ana. Obrigado por ser um amigo incrível e fonte de inspiração. Vamos enfrentar qualquer dúvida de frente e prosperar juntos. Absolutamente, John. Temos isto. Vamos vencer a dúvida e continuar a alcançar novos patamares. Um presente para o nosso crescimento e sucesso. Felicidades a isso, Ana. Este é o nosso crescimento, sucesso e superação da síndrome do impostor. Para um futuro brilhante e confiante.